Olá pessoal, para quem não me conhece, né, sou o professor Thiago e nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui a explicação do conteúdo da semana passada, né, que foi propriedade de potência. É um conteúdo que vocês já viram aí no sexto e sétimo ano, então esse início vai ser apenas uma revisão, né, do conteúdo que a gente vai precisar para estar dando continuidade nos estudos desse ano. Então a habilidade que a gente vai desenvolver nessas aulas é reconhecer a importância da potenciação e da radiciação. Potenciação a gente vai trabalhar com potências, radiciação com as raízes, né? E reconhecer a importância dela na resolução de problemas, né? Na hora de fazer as continhas, fazendo uso das suas propriedades operatórias. Então aqui a gente vai ter um foco maior nas propriedades. Então a gente vai estar relembrando as propriedades de potência e, desculpa, e de raízes, incluindo a racionalização de denominadores, que é quando a gente tem raiz na parte de baixo da fração. E também compreender elas como operações inversas. Então, a gente tem das 4 operações básicas, né? Adição e subtração são operações inversas, divisão e multiplicação são outro par de operações inversas, e agora potenciação e radiciação também são operações inversas. O nosso objeto de conhecimento é potenciação e radiciação, né? A gente vai falar das propriedades. Então a gente vai começar falando das propriedades da potenciação. Então, quando eu trabalho com potência. Só relembrando o que é uma potência é quando eu tenho uma multiplicação sucessiva de valores iguais. Então, eu tenho aqui, o que é o 7 ao quadrado? É 7 vezes 7, duas vezes. Esse valor no alto aqui, eu chamo ele de índice, né? De expoente. E ele vai indicar para mim quantas vezes eu vou ter que multiplicar esse valor 7, que eu chamo de base, ele por ele mesmo. Então, aqui eu vou multiplicar 7 vezes 7 duas vezes. Nessa potência, 7 ao cubo, né? A gente lê 7 ao cubo. Então, vamos multiplicar 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes. Então, sempre não... muitas pessoas confundem e faz 7 vezes 2 e 7 vezes 6, mas não é. É a base multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que está indicada aqui no expoente. E aí, a primeira propriedade é quando eu tenho uma multiplicação de potências com bases iguais. O que acontece? Aqui eu tenho 7 ao quadrado e 7 ao cubo. Então, tem uma multiplicação de duas potências, né? Pode ser mais potências, mas as bases são iguais. E aí eu vou desenvolver para entender o que está acontecendo com essa propriedade. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Está aqui, a primeira potência. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Percebe que isso aqui é uma multiplicação só? Porque está todo mundo aqui multiplicando todo mundo? Então, eu vou reescrever como, um produto só. Então, ficou 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Quanto 7 apareceu aqui? 5 vezes. Então, eu posso escrever isso aqui na forma de potência assim, ó. 7 elevado a quinta, porque eu estou multiplicando 7 vezes 7 aqui 5 vezes. E aí, se a gente observar esse início aqui com esse finalzinho, o que aconteceu? A gente nada mais fez do que somar os expoentes. Então, na hora de você fazer o cálculo, não precisa de você fazer esse desenvolvimento todo aqui. Basta você aplicar a propriedade. O que é a propriedade? Se eu tenho uma multiplicação de potências que as bases são iguais, o que eu faço com o expoente? Eu vou conservar a base, né? Continua sendo 7 a base. Só que eu os expoentes eu vou somar. Então, 2 mais 3 é esse 5 que aparece aqui. Mais um exemplo. 2 à quarta vezes 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. 2 à quarta está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? E 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Reescrevendo isso aqui como uma multiplicação só, eu vou ter essa multiplicação de 2 aqui sucessiva, né? E aí, quando eu contar aqui, eu vou ter quantos 2 multiplicando ali entre si? 9, que nada mais é do que a soma aqui, ó. 4 mais 3 mais 2. 4 mais 3, 7, com mais 2, 9. Então, multiplicação de potências com bases iguais, conservo a base e vou somar os expoentes. Então, na hora do exercício lá, você não precisa ficar desenvolvendo essas multiplicações para depois contar. Basta você vir aqui no expoente e somar eles aí. Aqui é só resumindo o que ele fez, né? Multiplicação de potente e base iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então, percebe que não precisa fazer
esse desenvolvimento das multiplicações aqui. Basta você aplicar a propriedade. Outro exemplo aqui. 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à oitava. Conserva a base, né? As bases são iguais. Lembrando que eu só posso aplicar essa propriedade se as bases forem iguais. Então, conservei a base e vou somar os expoentes. 5 mais 8, 13. Então, essa está aqui toda essa expressão em forma de uma única potência. Então, a primeira propriedade é para quando eu tenho multiplicação. Conserva a base, soma os expoentes. Na segunda propriedade, eu tenho agora divisão de potências, com bases iguais de novo. Lembrando sempre com bases iguais. Então, eu tenho aqui 10 elevado à sétima dividido para 10 elevado à quarta. Então, eu vou fazer um desenvolvimento aqui, né? 10 elevado à sétima está aqui na parte de cima. 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes. Dividido para 10 elevado à quarta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 4 vezes aqui. E aí, o que eu vou fazer? Como eu tenho uma divisão, e aí o meu numerador é uma multiplicação, o meu denominador também, eu posso cancelar um em cima e um embaixo. Então, ele cortou um 10 lá em cima com um 10 aqui embaixo. E foi fazendo isso enquanto pôde. Então, no total, ele cortou os 4 10 que estavam aqui embaixo com 4 que estavam lá em cima. E sobrou quem? Sobrou esses 3 primeiros 10 aqui, que é 10 vezes 10 vezes 10. E 10 vezes 10 vezes 10 é 10 ao cubo. O que a gente percebe aqui? Quando eu tenho uma divisão de potências que as bases são iguais, o que vai acontecer? Eu vou conservar a base, então percebe, ó, 10, 10, continuou 10. E aí o expoente eu vou subtrair agora. Então, 7 menos 4, 3. Então, numa divisão de potências que as bases são iguais, o que eu faço? Conservo a base, 10, né, nesse caso, e vou subtrair os expoentes. 7 menos 4, 3. Então, por isso que ficou 10 ao cubo ali. Deixa eu só essa marcação aqui. Segundo exemplo. 9 ao cubo dividido para 9 ao quadrado. Conserva a base, 9, e aí vou subtrair o expoente. 3 menos 2 dá 1. E 1 não precisa colocar aqui, né? Então, restou apenas 9. Se colocar também não fica errado. Então, divisão de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Multiplicação, eu somo os expoentes. Divisão, eu subtraio os expoentes. Um outro exemplo aqui, né? Que ele repetiu os exemplos só da forma simplificada. 5 elevado à 17ª potência, ou 5 elevado a 17, dividido para 5 elevado à 10ª potência. Conservei a base, que é 5, e vou subtrair o expoente. 17 menos 10 vai dar 7. Então, 5 elevado à 7ª é essa potência essa expressão na forma de uma única potência. Então, na hora de resolver o exercício lá, basta você ver qual das propriedades você vai aplicar. Potência de potência. O que é uma potência de potência? É quando eu tenho uma potência e essa potência ela já tem outro expoente do lado de fora. Então, a gente tem uma base com 2 expoentes. E geralmente ela vai vir com essa carinha aqui. Ó. O A, que é a nossa base, né? Elevado a um expoente n. E aí essa potência, ela está entre parênteses, porque ela está sendo elevada a outro expoente. Então, eu tenho uma potência de uma outra potência. E aí, como que eu resolvo? Qual que é a propriedade? Se a gente fazer aquele desenvolvimento como a gente fez lá em cima com as multiplicações sucessivas lá, a gente vai perceber que basta eu multiplicar esses expoentes aqui. Ó. Então, quando eu tenho uma potência de potência, eu conservo a base e vou multiplicar os expoentes. Então, o parêntese ele desaparece e aí eu tenho só resolver essa multiplicação dos expoentes. Então, aqui um exemplo, né? 4 elevado ao cubo é uma potência elevada a um outro expoente. Então, eu tenho aqui uma potência de um valor que já é uma potência, potência de potência. Então, 4 ao cubo elevado à quinta potência. Conservei a base, que é 4, e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 5, que vai dar 15. Tá? Aqui o material coloca, ele repete aqui só para fazer essa multiplicação, mas você pode fazer direto daqui para o final já, tá? Não tem necessidade de você fazer esse intermediário aqui. Se você já quiser fazer direto, sem problemas. Aqui agora eu tenho uma potência que a base é uma divisão
ou um produto. Como assim? Eu tenho uma potência, né? A vezes B elevado a N, só que esse A vezes B, ele está todo dentro da minha base. Então, eu tenho a minha base é um produto, e aí esse produto está elevado a um expoente. Ou eu tenho uma divisão. A minha base é uma divisão e o meu produto, eu tenho um expoente lá. O que eu posso fazer com esse expoente? Sempre que eu tiver uma base sendo uma multiplicação ou uma divisão, eu vou poder distribuir aquele expoente que está em cima lá para todo mundo que está lá dentro do meu parente. Então, se a minha base é uma multiplicação, eu posso distribuir esse expoente para todo mundo. Então, tem aqui, ó, eu vou descer o expoente para o A e vou descer esse expoente para o B. Ah, eu posso ter só dois números aqui dentro? Você pode ter qualquer quantidade de valores aqui dentro do meu parênteses, tá? Então, você vai descer um expoente para cada um, certo? Então, se eu tiver três valores ali, você pode descer o expoente para os três valores que tiver lá dentro, certo? Então, se a potência for uma divisão, uma multiplicação, eu vou descer o meu expoente para cada um para cada fator dessa multiplicação aí. Se for divisão, a mesma coisa. Como é divisão, então eu vou ter provavelmente só dois valores lá. Então, eu vou descer um para cada um, um expoente para cada um. Então, A dividido para B elevado a N, eu vou ter A elevado a N dividido por B elevado a N. Percebe que eu só distribuí o expoente para cada um dos valores lá dentro do parênteses. Isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, essas são as duas propriedades aí que você vai poder usar. Essas propriedades geralmente a gente usa muito quando está simplificando algum tipo de expressão numérica que a gente vai trabalhar mais na frente, tá? Então a gente vai usar muito isso aí. E essas duas também que eu vou falar agora também a gente usa muito quando a gente está trabalhando com expressão numérica, que é quando eu tenho expoentes negativos e quando eu tenho potências com expoente racional, ou seja, em forma de fração. Então, o que acontece quando eu tenho potência com expoente negativo? Lembra que o expoente é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base, né? Então, não tem como esse valor eu trabalhar com ele negativo. Então, não tem como eu colocar lá assim, 2 elevado a menos 3. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2? Menos 3 vezes. Não tem como eu multiplicar uma quantidade negativa. Então, sempre que o meu expoente aparecer negativo, percebe que é só o expoente. A base não tem problema. Se o expoente for negativo, o que eu vou fazer? Eu preciso transformar ele num expoente positivo. E para isso, eu não vou só lá e apagar o sinalzinho do menos, não. Eu tenho todo um processo para fazer. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu vou aplicar essa propriedade aqui. O que essa propriedade fala? Que se eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter a base. Estou entrando em selecionar aqui. Eu vou inverter a base. O que é inverter a base? A minha base aqui, eu estou usando uma base genérica, né? A elevado a menos n. Vou apagar isso aqui. Então, sempre que eu estiver trabalhando com expoente negativo, eu vou ter que lembrar que essa base ela é sempre uma fração. Então, esse A aqui, ele pode ser qualquer valor, então ele é A sobre 1. Então, aqui embaixo a gente sabe que tem um imaginário aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base, né? Então, A sobre 1, eu vou inverter ela, vai ficar 1 sobre A. Por isso que aparece 1 sobre A aqui. E aí, eu vou colocar o meu expoente que está na forma que está negativo, eu vou colocar ele agora lá positivo. Então, sempre eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. E aí, eu vou conseguir agora trabalhar com esse valor, aí, com essa potência aqui, porque eu estou com o expoente agora positivo. Então, toda vez que o expoente for negativo, eu inverto a base e troco o sinal do expoente, certo? Outra propriedade é quando eu tenho potências com expoente racional. Essa aqui é quando a gente trabalha com raiz, então ela já vai começar a juntar potência, potenciação e radiciação. Toda vez que eu tiver uma potência que o meu expoente é uma fração, eu vou poder reescrever ela na forma de uma raiz. Como assim?
Então, eu vou colocar aqui o radical, a base, né, nesse caso é A, vai lá dentro da raiz, e aí eu vou distribuir esse expoente aqui na minha raiz. Então, o n, que vai ser o valor que está na parte de baixo da fração, ele vai ser o índice da minha raiz, e o meu m vai ser o expoente lá dentro da raiz, que é o valor que está na parte de cima. Então, o de cima vai para dentro e o de baixo fica aqui de fora, certo? Então, essa é uma propriedade que a gente vai usar bastante também. Então, só recapitulando aqui, então foi primeira propriedade, quando eu tenho multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Segunda propriedade, quando eu tenho divisão de potências, né, de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade, quando eu tenho potência de potência, né, então conserva a base e multiplica os expoentes. Quarta propriedade é quando eu tenho potência com a base, que é uma multiplicação ou divisão. Então, eu posso distribuir esses expoentes aí para todo mundo dentro do parêntese, tanto se for uma multiplicação ou se for uma divisão. Quinta propriedade, potência com expoente negativo, inverta a base e troca o sinal do expoente. E potência com expoente racional. Quando eu tenho uma fração no meu expoente, eu posso transformar essa potência numa raiz, certo? Então, essas foram as propriedades aí que a gente trabalhou semana passada, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando aí no privado para estar tirando alguma dúvida, tá? E a gente está sempre à disposição aí para ajudar vocês, certinho? Então, um abraço e até a próxima.